Graça e paz sobre a tua vida, amado amigo e irmão. Vamos lá. Estamos vivos ou mortos? Essa é a pergunta que precisamos responder. Jesus, falando à igreja de Sardes em Apocalipse, no capítulo 3, fala sobre isso. Podemos ler lá no versículo 1 até o versículo 3, que diz assim: Ao anjo da igreja de Sardes escreva o seguinte: Esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei o que vocês estão fazendo. Vocês dizem que estão vivos, mas de fato estão mortos. Acordem e fortaleçam aquilo que ainda está vivo, antes que morra completamente. Pois sei que o que vocês fizeram não está ainda de acordo com aquilo que o meu Deus exige. Portanto, lembrem do que aprenderam e ouviram. Obedeçam e se arrependam. Se não acordarem, eu os atacarei de surpresa, como um ladrão, e vocês não ficarão sabendo nem mesmo a hora da minha vinda. O que Jesus quer dizer? Primeiro, ele fala sobre o aspecto de... Ele afirma que essa igreja estava morta. Essa congregação, essa assembleia, esse ajuntamento de pessoas em Sardes estava morto. Mas que eles precisavam consolidar o que estava vivo. O que eles precisavam fazer? Lembrar do que aprenderam e obedecer. O que implica isso? Implica que precisamos entender o propósito das nossas vidas. Viver o Evangelho, viver o reino de Deus é muito simples, é muito tranquilo quando compreendemos. Nós precisamos primeiramente reconhecer do que se trata. Porque quando pensamos numa perspectiva religiosa, segundo o pensamento natural, primeiro que nós compartimentalizamos as coisas. Temos a nossa vida profissional, temos a nossa vida pessoal, a vida familiar e temos a vida religiosa, que nós cumprimos 2 horas, 3 horas por semana, indo aos cultos, às reuniões, indo à missa, fazendo outras atividades. Mas viver o reino de Deus é isso? Isso que precisamos entender. Não. Trata-se de uma questão holística. Nós temos que ver a nossa vida na integridade. E a gente vive o reino de Deus de maneira íntegra, total, plena. E é expressando na plenitude aquilo que Deus é. O reino de Deus, o Evangelho, fala das boas novas, fala da vinda de Cristo, fala da salvação, fala da cruz, da remissão do pecado pela obra de Cristo na cruz, que nós somos purificados, libertos do domínio do pecado e transportados para o reino de Deus. Bom, eu entendo isso, mas o que isso implica? Implica que eu preciso entender outro aspecto, que eu fui transformado, que sou um novo ser, um ser espiritual, criado segundo Deus. Recebemos da natureza de Deus, partilhamos da sua natureza, temos da sua vida, recebemos pelo Espírito o poder e a autoridade para vivermos neste mundo como filhos de Deus. Eu tendo esse entendimento, eu faço a jornada de maturidade, ou seja, eu caminho para a santificação. Eu expressar Cristo na plenitude, ou seja, expressar aquilo que Ele fez em minha vida. Ele me capacitou e me habilitou para ser como Ele, revelá-lo ao mundo. Então, eu tendo esse entendimento, eu preciso santificar, praticando as obras que revelam Deus e assim revelá-lo ao mundo. Quando nós fazemos isso, nós estamos vivendo o reino de Deus. Viver isso implica em quê? Implica que vamos manifestar em tudo, em todas as situações, em tudo que fizermos, em todo momento, em toda hora e todo lugar, a vontade de Deus. Vamos viver como filhos de Deus. Então, eu entendendo que Ele me fez filho, que me habilitou, me capacitou, eu preciso expressar. E aí eu preciso caminhar rumo à santificação, para que a expressão dos meus atos revele em Deus. Esse é o propósito das nossas vidas. Então, tendo eu esse entendimento, eu não posso ficar parado. Ou seja, eu não posso continuar vivendo segundo a perspectiva natural. Eu não posso andar neste mundo com o mesmo pensamento natural. Ou seja,
de buscar os meus interesses, de separar a minha vida em compartimentos, de ter uma atitude diferente em cada lugar, de ser egoísta, de ser orgulhoso, de ser arrogante. Por quê? Porque isso não traduz o Evangelho. Eu não posso praticar a ira, eu não posso não revelar perdão. Então isso não faz parte da vida de quem conhece a Deus. Eu preciso rejeitar as paixões humanas. E se eu entendo que eu preciso rejeitar e que eu fui habilitado para isso e que dependo do Espírito para isso, então eu tenho como viver a vontade de Deus. E a nossa jornada de santificação é para expressarmos isso. E aí revelarmos em todo tempo, em todo lugar, aquilo que é o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito fala de quê? De paciência, fala de amor, fala de longanimidade, fala de mansidão, fala da justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é no aspecto de vivermos a vontade de Deus, de repartirmos o que temos, repartirmos o que somos com as pessoas. Ou seja, recebemos ou desenvolvemos os nossos talentos, recebemos os dons. Para quê? Para usarmos em favor das pessoas, para que conheçam a Deus, para que cresçam, para que amadureçam. Isto é viver o reino de Deus. Isto é estar vivo. Isto é andar segundo a perspectiva de Deus. É isso que nós precisamos entender e compreender. O Evangelho não se trata de outra coisa. Viver o reino de Deus não se trata de outra coisa. E no aspecto de que Jesus falou essa igreja de estar vivo, na realidade, precisamos praticar as obras de Deus. Caso contrário, não estamos vivos, mas estamos mortos, porque andamos segundo o pensamento natural. E nós precisamos rejeitar as obras das trevas e andar conforme a luz. Quando e como? Em todo tempo e em todo lugar, em tudo que fazemos, seja na nossa vida profissional, seja na escola estudando, seja no relacionamento familiar, seja no relacionamento com as pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. Por quê? Porque são nos nossos relacionamentos que nós expressamos Deus. Por isso, nós precisamos entender que a vocação, ou seja, o chamado, é pessoal. Mas a expressão desse chamado, ele se dá no coletivo, através dos relacionamentos que, como membros do corpo, nós desenvolvemos entre as pessoas, com as pessoas, e nisto a gente revela aquilo que Deus é ao mundo. E assim é que vivemos o reino de Deus. Por isso, nós temos que santificar o procedimento. Santificamos o procedimento não para nos aproximarmos mais de Deus, não para sermos mais íntimos de Deus, mas simplesmente para revelarmos Deus ao mundo. Porque na presença de Deus nós já estamos. Quem nos assegura estar na presença de Deus não é o nosso esforço, não é o nosso empenho, mas o sangue de Cristo derramado na cruz. É este sangue que nos purifica e nos apresenta diante de Deus santos, inculpáveis e irrepreensíveis. E é isso que a gente precisa entender. O Evangelho é simples, muito simples, quando a gente olha nessa perspectiva. E não depende do esforço para ser, mas sim do esforço para revelar, do sacrifício, da oferta e do morrer para nós mesmos, ou seja, para as paixões humanas, para revelarmos a obra de Deus em nossas vidas. Que a gente possa entender essas coisas, que a gente possa compreender e nos sujeitar à vontade de Deus. Que o Senhor possa te conduzir em sabedoria, graça e que se empenhe para conhecer, compreender e entender aquilo que o Pai deseja da sua vida. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.